Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um dia, início de semana, em que nós estaremos dentro de instantes recebendo mais uma vez a palavra de Deus ministrada pelo nosso irmão concluinte em teologia, Daniel. Esteve conosco na última sexta-feira, estará hoje dentro de instantes trazendo a continuidade e a conclusão dessa tão consubstanciosa mensagem. Queremos antes lembrar a todos que hoje, dia 19 de outubro, os dias estão se passando velozmente. Nesta segunda-feira, hoje vamos estar ouvindo mais uma vez o nosso irmão Daniel. Mas antes, desejamos fazer uma oração. Você deve levantar o seu pensamento, elevar o seu pensamento ao trono da graça e agradecermos a Deus, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido contra essa pandemia. Haja visto quantas pessoas estão sendo vitimadas ou foram infectadas. Algumas estão realmente lutando e você está aí, contando a vitória de não ter sido ainda infectado. Faço votos que você continue sendo guardado, protegido e abençoado contra essa doença. Portanto, nesse instante nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai, te louvamos agradecidos porque é o Senhor quem tem nos guardado, é o Senhor quem tem nos protegido contra essa doença. Pedimos-te por aquelas famílias que perderam entes queridos, que tu derrames uma bênção de consolação e de conforto. Pedimos-te por aqueles que estão nas UTIs, alguns estão lutando pela sua sobrevivência, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los e que através desta experiência dolorosa, aqueles que estejam ainda conscientes tenham a oportunidade de ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos pelos médicos, por aqueles que estão trabalhando, por cada paciente nos hospitais, nas UTIs, os infectologistas, os enfermeiros, enfim, toda a equipe médica que está, alguns até pagando com a própria vida para salvar vidas. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos com o nosso irmão concluinte em teologia, Daniel. Frieza. Tudo que a gente consegue, a gente se sente triste, porque nós somos carnais ainda. Porque o nosso coração não jubila de alegria, não explode de alegria com essas coisas. Mas saiba que se você meditar em Cristo, e tudo que ficar ao final for tristeza pelo seu estado, foi proveitoso. Isso é uma prova de amor a Deus. E Deus recebe essa demonstração de amor. Então medite. Medite. Cada dia medite em Cristo. E por mais que fique apenas um sentimento de tristeza pela frieza, você está triste porque você não está conformado com sua apatia. Você está triste porque você não quer ser assim. Você está triste porque você quer ser diferente. Então isso é proveitoso. Lembre-se, meus irmãos, nós somos mais conduzidos, aliás, nós somos conduzidos por aquilo que nós queremos, não simplesmente por aquilo que nós sabemos. Quantas vezes você passou 3 dias em um congresso, em um simpósio, ouvindo um pregador maravilhoso falar sobre um assunto extremamente importante, e você chegou em casa e fez tudo errado? Por quê?
Porque estava em sua cabeça, você sabia, mas não tinha nada no seu coração. Nós devemos ter um cristianismo experiencial, que não é simplesmente eu saber, mas eu provar a Cristo. E esse provar a Cristo passa pelo coração, passa pelo coração. Então, você vai mortificar a sua carne para você aplicar o cristianismo aqui onde nós vivemos. Você vai fazer isso meditando em Cristo. E você vai fazer isso orando, pedindo ao Senhor que coloque isso em seu coração. Você vai mortificar a carne colocando obstáculos ao pecado. No Salmo 7, o pecado ele é apresentado como uma gravidez. Como é que é uma gravidez? Tudo começa com um desejo que leva a uma gestação. E após essa gestação vem o nascimento. Assim também é o pecado. O pecado começa com um desejo, leva a uma gestação até que ele nasça. E nós temos que colocar obstáculos nessa gestação. Temos que abortar o pecado antes que ele nasça. Em primeiro lugar, você vai colocar obstáculos a desejos carnais. Quais são os desejos da sua carne que mais te provocam? Quais são os desejos da sua carne que mais fazem você cair? Todos os desejos, independente de quais sejam, esses desejos pecaminosos, eles trazem uma acusação contra Deus. Eles trazem a acusação de que Deus não quer só alegria, seu prazer. Esses desejos pecaminosos trazem a acusação de que Deus é mau. Que se você pecar, as coisas vão ser mais fáceis e mais prazerosas. Mas reprove essa acusação. Reprove isso, meus irmãos. Lembre-se que Deus se fez carne e morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida com Ele. Ele é a fonte de toda alegria, e Ele quer que a gente prove a verdadeira alegria. Ele quer que a gente coma das delícias que há em sua mesa. Ele quer que nós estejamos satisfeitos nele. Ele quer que nós encontremos alegria nele. Mas a acusação do pecado é que isso é falso. Então reprove essa acusação. Coloque esse obstáculo ao desejo pecaminoso. Exercite novos desejos. Exercite através da devoção diária. Exercite novos desejos através do culto público. E lembre-se que nesse processo o Espírito Santo age em nós e conosco, não sem nós ou contra nós. Você vai colocar obstáculos ao desejo. Se isso for insuficiente, se você fracassar e começar a gestar o pecado dentro de você, você vai abortar essa gestação, vai abortar o pecado que está sendo produzido em você. O que é que eu estou dizendo aqui sobre gestação? Nós, quando estamos planejando pecar, a gente acha que a gente pode administrar nossa tentação. Nós achamos que nós somos fortes. Nós achamos que nós conhecemos os nossos limites. Nós achamos que nós podemos aguentar sozinhos. Nós achamos que nós podemos ir até o ponto máximo antes de pecar. Aborte o pecado. Não administre sua tentação. Não pense o quão longe eu posso ir sem pecar. Isso é tolice. Se você é uma pessoa orgulhosa, alguém que tem um ego grande, inflado, que gosta de receber elogio, que gosta de aparecer, que gosta de ser aplaudido, reconhecido, não pense qual o máximo de elogio que eu posso receber sem me orgulhar. Isso é tolice.
Isso é o que o pecado quer que você faça, porque aí você cai. Você é uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros. Não perde a oportunidade para fuxicar. Então não pense assim, qual o máximo que eu posso saber da vida dos irmãos sem ser um fuxiqueiro? Quando você pensa, eu posso ir até o limite e ficar confortável lá, você está nutrindo o seu pecado. Porque o pecado quer que você faça isso mesmo. O pecado quer que você ache que você é forte. Mas o que você deve fazer é abortar o pecado. Não deixe essa gestação se completar. Não deixe essa gestação. Não pense assim, quanto eu posso ir? Até onde eu posso ir? Eu acho que o exemplo perfeito aqui, para você perceber isso, é aquele casal de namorados. Vamos dizer que o máximo que o namorado pode fazer é pegar na mão da namorada. Isso é o máximo. Então o que é que o sujeito pensa? O máximo é pegar na mão. Então vamos pegar na mão valendo mesmo. Vamos pegar na mão o dia todinho. Por quê? Porque é o máximo. Se você fizer isso, você vai cair. Você está sendo tolo fazendo isso. Não administre sua tentação. Aborte. Aborte o pecado. Não use Cristo como fiador do seu pecado. O que é um fiador? Eu vou comprar um carro. Só que eu não tenho dinheiro. Aí eu boto Lancaster para ser o fiador do meu carro. Por quê? Porque se eu não conseguir pagar, quem vai pagar? Lancaster. Amém, Lancaster? Às vezes a gente quer fazer Jesus fiador do nosso pecado. A gente pensa assim antes de pecar. Não tem problema não pecar, porque depois Jesus vai lá e me perdoa. Jesus depois vai lá e resolve o meu problema. Estou botando Jesus para ser fiador do meu pecado. Ou você não é cristão, ou não teve conversão, novo nascimento ainda, ou então você está no estado avançado de frieza espiritual. Avançado. Então, não pense o quanto que você pode, o limite que você pode chegar. Aborte o pecado. E também não pense qual o máximo que você pode ir sozinho. Vamos ser sinceros, a gente gosta de ser elogiado. Nós queremos admiração. Nós queremos admiração. O nosso ego, o nosso orgulho quer isso. E por quê? Que a gente morre, muitas das vezes. O sangue dá na canela, mas não pede ajuda a ninguém. Porque pessoas que pedem ajuda não são admiradas. Pessoas que pedem ajuda não são admiradas. Então você pensa, eu não vou pedir ajuda para lidar com a minha tentação, porque o que vão pensar? O que vão pensar? Eu não vou ser admirado. Tire isso da sua cabeça. Peça ajuda. Peça ajuda. Eu tenho esse problema, o meu pecado é esse, eu preciso que alguém me ajude. Peça ajuda a um irmão maduro. Peça ajuda aos pastores, aos presbíteros. Nós estamos aqui porque nós somos irmãos. A gente não está aqui para crescer um em cima do outro, não. Nós estamos aqui para nos ajudar, para dar a mão. Peça ajuda. Peça ajuda. Lembre-se da gravidez. Começa com o desejo. Levam a gestação, então tem o nascimento. O foco da mortificação, meus irmãos, não é a perfeição. O foco aqui é o progresso. É hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. Nós podemos vir a cair, podemos vir a pecar por nossa própria culpa e irresponsabilidade. Sim. Nós podemos vir a cair. E o que fazer? O que fazer depois que pecar? Em primeiro lugar, imediatamente, peça perdão a Cristo. Às vezes a gente é assim, peca, eu vou esperar sentir alguma coisa. Se amanhã a pessoa que me der bom dia, a primeira, tiver com a camisa azul, eu peço perdão a Cristo.
Se tiver com a camisa vermelha, eu não peço. Algo assim. Não pense esse tipo de coisa. Pecou. Primeira coisa, peça perdão a Cristo. E também as pessoas contra as quais você pecou. A gente sempre peca contra alguém. Então, peça perdão a Cristo. E evite as ocasiões em que você caiu. Evite as ocasiões em que você caiu. Se você caiu ontem, de meia-noite, na frente do computador, não acesse a internet sozinho. Tira o computador do seu quarto. Coloca um bloqueio, alguma coisa no seu navegador. Coloca um irmão para fiscalizar o seu histórico. Evite as ocasiões em que você caiu. Fuja dessas situações. Evite, meus irmãos. Se você é uma pessoa que gosta de fuxico, você sabe que os irmãos ali estão falando da vida de alguém, não vá. Não vá. Não faça isso. Então, meus irmãos, evite as ocasiões. Identifique as ocasiões e fuja delas. E por fim, revise todo esse processo. Esse processo que eu ensinei aos irmãos. Quando você cair, você diga, onde foi que eu errei? Eu deixei algum desejo da minha carne ganhar espaço em minha cabeça? Eu achei que eu podia ir sozinho? Eu achei que eu conhecia meu limite? Reveja esse processo. Lembre-se, o foco aqui é a progressão. Quando um criminoso era crucificado, ele gritava bem forte. Mas quanto mais ele ficava preso, mais ele ia perdendo as forças. Quando nós crucificamos a nossa carne, ela grita bem alto, brada bem forte. Mas quanto mais nós a crucificamos, mais fraca ela se torna. A voz dela vai se tornando mais fraca. Vai perdendo as forças. Então, como nós devemos aplicar, como nós podemos aplicar o cristianismo em nossa sociedade? Em primeiro lugar, coloque em prática a mortificação. Coloque em prática o poder para mortificar a sua carne. E em segundo lugar, nós devemos aplicar o cristianismo à nossa sociedade, corrigindo erros sobre como nós, igreja, nos relacionamos com as pessoas lá fora. O primeiro erro que eu gostaria de falar aos irmãos é a busca mundana por aceitação. Busca mundana por aceitação. É gerada pelo orgulho. É gerada pelo desejo de receber aplausos, de ser aceito pelo mundo. Por que que existem meninas que se matam pelo namorado? Porque querem a aceitação dele. Às vezes a gente é assim com o mundo. Às vezes a gente desespera pelo que o mundo dá, porque nós queremos o quê? A aceitação. Nós queremos essa aceitação. Esse erro, essa busca mundana por aceitação, ela faz com que nós, cristãos, tenhamos o referencial errado de aprovação e aceitação. Faz com que a gente busque a aceitação dos homens e não a de Deus, que nós já temos em Cristo. E é assim que o cristianismo corrige esse erro. O cristianismo corrige essa busca mundana por aceitação, mostrando que a aceitação, que realmente importa, que você realmente precisa em Cristo, você já tem. Você já é aceito por Deus em Cristo. Mostrando que nós não precisamos nos matar para ter a aceitação mentirosa que o mundo dá. Porque em Cristo nós já temos verdadeira aceitação. Em Cristo nós temos a aceitação que nós realmente precisamos. Que nós verdadeiramente precisamos. Esse é o primeiro erro.
faz o crente abraçar o mundo. E o segundo erro? O segundo erro é o isolamento carnal. Isolamento carnal. É gerado pelo esforço meramente humano de se santificar. Quando o homem acha que por ele mesmo, sem o Espírito Santo, ele vai conseguir mortificar a carne. É um erro extremamente ingênuo. Ingênuo. Porque qual a ingenuidade aqui? É achar, o pecado está lá fora. Então, se eu me isolar do que tem lá fora, não vou pecar. Quando na verdade não é tão simples assim. O pecado está lá fora, o pecado está lá no mundo. Mas vamos ser honestos, o pecado está aqui também. O pecado está em minha carne também. Quando eu digo o pecado está lá fora, eu estou tirando os olhos da minha responsabilidade. Dos meus erros. Vá morar isolado no meio do nada, faça uma casinha lá. Lá dentro você ainda vai conseguir pecar, porque a sua carne lhe acompanha. Sem ninguém, sozinho, isolado do mundo. Lá dentro você ainda vai cair. Não busque santidade através desse isolamento meramente humano, simplesmente humano. Esse erro, meus irmãos, faz a igreja se afastar da nossa sociedade. Faz a igreja sair do espaço público. Já que ela tem que se afastar, já que ela tem que se isolar, quem é que vai levar o evangelho para o espaço público? Quem é que vai expor os valores cristãos diante do mundo de hoje, se a igreja se isola? A igreja fazendo isso, ela acha que está se santificando, mas na realidade o que ela está fazendo é dando espaço ao secularismo. E o que é o secularismo? É a retirada dos valores cristãos do espaço público. Retirada do cristianismo do espaço público. Perceba, tanto aquele que abraça o mundo, busca aceitação mundana, ele está contribuindo para o secularismo, como aquele que se isola, está também contribuindo com o secularismo. Está também contribuindo com a retirada dos valores cristãos da nossa sociedade. E nós, cristãos, devemos levar o evangelho para o espaço público. O debate contemporâneo sobre educação nas escolas brasileiras. Quem deve estar à frente? A igreja. Aplicando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas categorias de criação, queda, redenção e consumação. A classe dos jovens teve aula sobre isso, não foi? Sobre cosmovisão. O debate contemporâneo sobre o cuidado com as pessoas da terceira idade. Quem deve estar à frente? A igreja. A igreja deve estar na vanguarda da nossa sociedade. A igreja que deve conduzir o debate público. E nós fazemos isso, meus irmãos, através da pregação do evangelho, aplicando esse mesmo evangelho. Aplicando esse evangelho. Porque nós não devemos simplesmente falar o evangelho. Nós devemos vivê-lo e fazer com que as pessoas vivam também. Mostrar a ela como pode ser vivido também. Como pode ser vivido o cristianismo em meu trabalho? Como pode ser vivido o cristianismo naquilo que eu faço, nas obras da minha mão? O secularismo tem cavalgado, entrado em nossas igrejas. Toda vez que nós nos isolamos do mundo, achando que nós vamos produzir santidade pelo nosso próprio esforço. E também, meus irmãos, quando nós o abraçamos, o erro é o mesmo. São apenas duas formas diferentes de acontecer. Então nós, como igreja, nós devemos levar esse cristianismo para o nosso espaço. Devemos defender o cristianismo diante de nossa sociedade. As respostas que o nosso mundo precisa, nós temos elas. E a resposta que o nosso mundo precisa é Cristo Jesus. Cristo é a verdade.
Não simplesmente uma verdade religiosa, mas a verdade sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não é a única causa. Mas porque muitos jovens, quando entram na universidade, abandonam a sua fé. Porque foi ensinado para eles a vida inteira, dentro das igrejas, que o cristianismo é uma verdade simplesmente religiosa. Não tem nada a dizer sobre os problemas que afligem nosso mundo. Então, se ele não tem respostas, ou melhor, se ele não recebeu respostas na fé cristã, vai tentar encontrar em outro lugar. Vai procurar em outro lugar. Isso às vezes está dentro da nossa cabeça. Às vezes a gente desconfia que o cristianismo tem todas as respostas que ele tem. Sabe quando o filho, adolescente, ou um jovem, pergunta para você algo que deixou ele com a fé abalada? O que é mais comum? A resposta é mais comum. Procure não pensar nisso não. Tire isso da sua cabeça. Não deu resposta, não respondeu nada. Por quê? Porque você desconhece as respostas do cristianismo para a nossa sociedade. E porque você acha que o cristianismo não tem nenhuma resposta. Porque você também acha que o cristianismo é uma verdade simplesmente religiosa. Quando não. É a verdade sobre todas as coisas. Veja, o cristianismo é uma vida que nós recebemos. E se ele é uma vida que nós recebemos, nós devemos viver no mundo a partir dele. A partir do cristianismo. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, quando nós não mortificamos a nossa carne, quando nós deixamos desejos pecaminosos nascer, quando nós deixamos o pecado germinar, florescer em nós. Perdoa, Senhor, e nos ensina a viver o Teu reino aqui, viver os valores da cidade de Deus, viver os valores dessa realidade maravilhosa, a qual nós estamos ligados, a qual nós estamos unidos, ao Teu Filho bendito que nós estamos unidos. Então é no nome de Teu Filho que nós pedimos isso, e para a glória do Teu nome. Amém. Louvamos a Deus por esta palavra. Queremos agradecer aqui ao irmão concluinte em teologia, Daniel, que trouxe esta palavra tão esclarecedora para a edificação dos nossos corações. E esperamos em Deus estarmos juntos amanhã para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Divulgue o nosso programa. Há muitas pessoas que ainda não estão nos acompanhando no YouTube, nem na TV Master, TV a cabo, Canal 20, porque não estão sabendo. Há muitas pessoas até me procuram saber se nós saímos do ar. Não, nós continuamos ministrando, dirigindo sempre essa palavra de esperança, de salvação, de redenção para aqueles que estão realmente necessitados. Inclusive, se Deus assim nos permitir, no próximo ano, 15 de abril, nós estaremos completando 30 anos. Será uma celebração que coroará de êxito esses 30 anos passados, onde muitas famílias, dezenas e centenas, se não milhares de pessoas, têm sido alcançadas através do ministério do programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Ele assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.